E aí, pessoal, beleza? Então, estou aqui de volta para fazer análise de mais uma prova de concurso público para professor de inglês. Essa daqui para professor substituto da Rede Municipal de Ensino de Fortaleza, tá? Essa prova é de 2018, foi mandada para mim por uma inscrita do canal lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Então, lembrando vocês que eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp aqui na descrição do canal. Se vocês tiverem interesse em entrar lá eles me mandam provas para eu fazer análise aqui no canal, me mandam sugestões de vídeo e também a gente organiza aulas preparatórias para os concursos. Inclusive amanhã dia 27, quarta-feira, 27 de julho, a gente vai fazer uma aula preparatória para esse concurso de Fortaleza, que é agora dia 7 de agosto. Então, se você vai fazer esse concurso, tiver interesse em fazer uma aula preparatória pelo edital do concurso de Fortaleza, para professores de inglês, entra lá no grupo pelo link que eu vou deixar ali na descrição, para você ter informações em como vai funcionar essa aula. Não só para esse concurso, mas para outros também, a gente está organizando algumas aulas lá pelo grupo do WhatsApp, tá? Vai estar ali na descrição. Então, vamos lá, porque esse vídeo vai ficar extenso. Então, como que funciona essa prova? São 20 questões, tá? Nós temos um texto aqui que fala sobre o inglês nas publicações científicas, né, como língua franca. Primeiro de tudo, aqui eu tenho que saber o que é uma língua franca, né? Língua franca, então, é aquele idioma usado por um grupo de pessoas, sendo que não é o idioma materno, a língua materna desse grupo de pessoas, mas é uma língua que foi escolhida para ser utilizada para essas pessoas se comunicarem. Então, aqui fala do inglês como língua franca, que foi assumida, que foi pega, né, mundialmente falando, para ser utilizada nas publicações científicas e para servir de comunicação, então, para todas essas bases, essas publicações, essas descobertas, enfim, a nível internacional, né? E como são criadas barreiras quando as pessoas não têm esse conhecimento, né? Então, é sobre isso que fala o texto. Eu não vou ficar lendo o texto aqui e traduzindo, porque senão a gente vai pegar um tempo muito grande aqui. Até porque eu sempre digo para as pessoas que fazem aula comigo, para os meus alunos, seja vestibular, seja Enem, seja o que for, a primeira coisa que você tem que fazer não é ler o texto, é ir para as questões, porque muitas vezes as questões envolvem mais gramática do que interpretação. Por mais que lá no edital esteja a interpretação de texto, cuidem. Se você for primeiro para a questão, muitas vezes é só gramática. Ou você, voltando para o texto e fazendo um scanning, que eles falam, que é você buscar as informações mais importantes, você consegue responder. Nem sempre é necessário você ler o texto e traduzi-lo totalmente, tá? Então, primeiro vamos para as questões. Então, eu já dei uma olhada aqui, eu já vi que está falando sobre o inglês como língua franca nos estudos científicos, tá? Então, agora vamos para as questões. Ó, a primeira questão já não tem nada a ver com interpretação do texto, eu não preciso ler o texto. Eu preciso só buscar nas linhas que está me falando aqui o que está pedindo e analisar. Então, vamos ver o que está pedindo. Um exemplo de verbo usado no present progressive tense. Bom, primeiro de tudo eu tenho que saber o que é present progressive tense, tá? Então, lembrando que present progressive tense e present continuous tense é a mesma coisa, tá? Alguns livros trazem como present progressive, alguns livros trazem como present continuous. É a mesma coisa, é o mesmo tempo verbal. O que eu tenho que saber é que essa palavra progressive ou continuous indica que eu vou ter um verbo com ing, que no caso eu tenho aqui. Então, está pedindo um exemplo de verbo usado no present continuous. O que a maioria dos alunos erram? Primeira coisa que eles pensam é o verbo com ing, mas eles esquecem que para ter um present continuous, eu tenho que ter o verbo be no presente, né? Já diz aqui present, e daí o verbo com ing. Então, eu tenho que ter ou o am, ou o is, ou o are, mais um verbo no gerúndio, com ing. Se eu não tiver o verbo be no presente aqui, eu não vou ter present continuous. Só o verbo com ing não caracteriza o tempo verbal. Ele caracteriza um verbo no gerúndio
Ou ele pode ser um adjetivo, ou ele pode ser um substantivo, um verbo substantivado, ele pode ser qualquer outra coisa, mas ele não vai ser o present progressive. Então, eu tenho que cuidar que eu tenho que ter esses requisitos aqui para caracterizar o tempo verbal, o present progressive. Eu tenho que ter o verbo be no presente, qualquer uma das três formas, e eu tenho que ter o verbo no ing. Um erro muito grande é associar o ing só com o gerúndio, tá? Não, o ing ele tem algumas outras funções no inglês, então é isso que eu tenho que cuidar. Então, nós temos que analisar o bringing na linha 2, o existing na linha 3, o providing na linha 5 e o understanding na linha 8. Então, vamos voltar lá. Eu fiz algumas anotações aqui para não precisar ficar indo e voltando. Então, vamos ver aqui, ó. Bringing na linha 2, existing na linha 3, providing na 5, providing, e understanding na 8. Ó, já que estamos aqui na 8, understanding, não tenho nem am, nem is, nem are aqui, então não é. Aqui está in the understanding of the key issues, no entendimento, isso aqui é um substantivo. Providing examples, não tenho nem am, nem is, nem are. Fornecendo, só é o verbo no gerúndio, não é present progressive. Existing language barriers, barreiras do idioma, barreiras existentes, adjetivo. Não tem am, nem is, nem are. Are bringing, aqui é present continuous ou present progressive. Então, aqui a resposta é a letra A. No trecho, a study by University of Cambridge researchers has found. Poderia ser corretamente substituída sem mudança no sentido, isso aqui é muito importante, sem mudança no sentido, por. Então, veja bem o que eu tenho aqui. Um estudo feito pelos pesquisadores da Universidade de Cambridge descobriu. Então, o has found está concordando com a study. Porque a study é it, eu estou usando o verbo has no singular, tá? Eu não estou concordando com researchers, que está no plural, senão aqui seria have, tá? Então, primeiro vamos analisar as alternativas, ver se eu consigo encontrar algum erro gramatical, que geralmente tem. Ó, aqui eu tenho o mesmo início, tô vendo aqui, ó, a mesma frase. A study by University of Cambridge researchers have found. Eu só troquei aqui, ó, o has pelo have. Então tá errado, porque esse have aqui vai estar concordando com researchers, e não pode. O sujeito aqui é o estudo, tá? Então, isso aqui tá errado. Não pode, tá? Vamos dar mais uma olhadinha. E na study by, eu tenho uma vírgula. Os pesquisadores descobriram. Que tá certo, né? Porque daí eles colocaram uma vírgula. A research by University of Cambridge has found. Uma pesquisa da universidade. É que não foi uma pesquisa, foi um estudo, né? Feito pelos pesquisadores. Os pesquisadores da universidade. Ó, aqui eu tenho pesquisadores no plural. They, mas eu tenho o verbo no singular. Então, gramaticalmente incorreto. Aqui teria que ser have, para ter uma concordância com o sujeito, né? Então, essa daqui não pode, essa daqui está errada. Então, gramaticalmente, eu já eliminei a A e a D. E aqui, pela questão, aqui você fala assim, ó, só uma pesquisa, mas é que não foi uma pesquisa, foi um estudo, né? Então, num estudo, ó, aqui eu já transformei de sujeito, que aqui era um estudo, aqui em um estudo, né? Então, eu já tirei o sujeito e passei para os pesquisadores. Os pesquisadores descobriram, e como eu coloquei essa vírgula aqui, eu transformei in a study by University of Cambridge numa locução adverbial de lugar, eu acredito, me corrijam aí nos comentários se eu estiver errada, mas a partir do momento que eu coloquei a preposição in, né, eu transformo num local, então numa locução adverbial do local, an adverbial phrase, né,
E eu transformo os researchers em sujeito, eles estão no plural, they, então é have found. Então, a alternativa correta é a B. Vamos ver a 23. Uma das estratégias em ensinar o inglês para fins específicos é ajudar os alunos a identificar os falsos cognatos. Como? Então, o que são os falsos cognatos? Ou falsos amigos, né? Como alguns professores chamam. E falsos cognatos são aquelas palavras que se parecem muito com o português, mas que elas têm outros significados, né? O famoso push, que tem nas portas, né? Que não é puxar, é empurrar. Todo mundo se confunde, né? Ou lunch, todos os alunos acham que é lanche, né? E é almoço. Então, isso são falsos cognatos. Então, nós temos aqui essas 4 palavras retiradas do texto e indica aqui as linhas que elas estão. E você tem que marcar qual que é o único falso cognato aqui, tá? Bom, isso, se você tem conhecimento dos falsos cognatos, que tem uma pequena lista aí para vocês buscarem na internet, quem quiser, você tem que saber isso já, sem precisar voltar ao texto, tá? E o único falso cognato aqui é journal, né? Porque journal parece jornal, mas não é jornal, ele é diário. Tipo o diário que as meninas escrevem, querido diário, hoje, né? Parará, parará. Ou pode ser também uma publicação científica, né? Um periódico científico também. Não é jornal. Jornal, em inglês, a gente sabe que é newspaper, que é o papel que tem as notícias, né? Newspaper. Então, aqui é publicações, barreiras e influente, né? Então, aqui são verdadeiros, cognatos verdadeiros que a gente diz, né? Que se parecem muito com o português e realmente têm o mesmo significado. Então, são os cognatos verdadeiros. O único falso cognato aqui é journals, tá? Vamos em frente. Aqui nós temos phrasal verbs, né? Já falei para vocês, phrasal verbs, meus amores, é estudar, é buscar exemplo, é decorar. Não tem explicação, não tem regra, não tem lista, tá? É uma coisa infinita isso daqui. Então, o que é bring about? Bring about é publicar, tornar público, tá? Exibir, apresentar. E se você não tem esse conhecimento, ele está na linha 2, né? Então, vamos voltar um pouquinho lá no texto, na linha 2. Are bringing out, aqui ó, estão publicando, but studies that are bringing out new knowledge, então, mas os estudos que estão apresentando, exibindo, mostrando, publicando novos conhecimentos, né? Então, você tem que mais ou menos deduzir pelo que você está lendo. Então, o phrasal verb bring out, na linha 2, pode ser substituído por todos os verbos, olha aqui, ó, todos os verbos abaixo, exceto, menos, cuidado com os enunciados, tá? Enunciado complica às vezes a nossa vida. Produzir, fornecer, entregar, exibir ou resgatar, não, né? Resgatar alguém de uma situação de perigo é outra coisa, né? Então, rescue. Isso aqui é vocabulário, tá, gente? Vocabulário é leitura. Não tem como ensinar. Modal verbs. Modal verbs. Can, could, may, must, should, might, ought to. E aí alguns livros trazem o will e o would também, né? Alguns trazem have to, need to. Então, aqui são os modais. Modais por quê? Porque eles modificam o próximo verbo. Eles mudam um pouquinho o sentido do verbo que vem depois, né? O could aqui é um próprio modal, né? Então, o modal verb may pode ser substituído na linha 8, sem mudança no sentido por. Bom, o may, ele pode ter, ele significa pode, né? Mas é um pode de permissão
Que teacher que não sabe, né? May I go to the bathroom, teacher? May I go to the restroom, né? May I drink water, tá? Permissão ou possibilidade. Possibilidade ou probabilidade, né? Pode chover hoje. It might rain today. Então, eu tenho que buscar um modal verb que está aqui, que signifique permissão ou possibilidade. Todos eles, né? Deveria é conselho, né? O deveria eu já posso eliminar. Deveria eu posso eliminar. Tá na linha 8. O shall, eu tenho que saber que o shall é pouco usado. E se ele for usado, ele é usado só para as primeiras pessoas, tá? Só para I e o we. Primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural. Não pode ser usado para outra pessoa. E é muito difícil ele aparecer, mas aparece, existe, tem que saber. Então vamos voltar lá na linha 8, ver como que o may está sendo empregado. Linha 8. Of research only on English may lead, pode levar, né? Pode conduzir, pode levar mesmo, né? Pode guiar, fica estranho, né? Então é possibilidade. Possibilidade. Não é permissão. E fala do inglês, né? Do uso do inglês. While a focus of research é it. Não é I nem we. Então o shall a gente pode tirar. Tá? O could ele pode ser usado numa possibilidade e o might também. Só que o could ele é uma possibilidade mais certa de acontecer do que o might. O might é mais remoto. Então eu iria no might. Eu iria no might, tá? E realmente é o might. Porque o could ele tem também o sentido de habilidade porque ele é o passado do can, né? Então ele é muito usado no sentido de habilidade. E para você fazer um pedido educado, né? Could you do me a favor? Não tão formal, você pode usar o could. Ele pode ser usado em possibilidade, mas eu usaria o might, por ser um texto, um artigo científico, um artigo publicado, e pelo might ser mais sinônimo de may. Tanto que quando a gente decora, a gente já decora can, could, may, might, must, should, né? Porque eles têm sentidos semelhantes. O verbo argue, na linha 9, pode ser substituído corretamente por. Eu tenho tempos verbais diferentes, então vamos ver. Argue está no presente, tá? Primeira coisa que eu tenho que analisar. Se ele está no simple present, eu tenho que substituir por um verbo que tenha uma correspondência com o simple present, com o presente. Com o presente não vai ser passado, não tem como ter uma correspondência, e não vai ser past perfect, passado composto, tá? Então eu fico com present perfect e eu fico com present progressive. O present progressive é uma coisa que está acontecendo no exato momento que eu estou falando. Não tem tanto sentido com o simple present, né? Porque o simple present não é no momento que você fala, é uma coisa que acontece rotinamente, na tua rotina, rotineiramente, né? Falei errado. O present perfect já é uma coisa que tem relação com o simple present. Vamos voltar lá na linha 9 para ter certeza. The Cambridge researchers argue that whenever science is published only in one language. Bom, eu não tenho quando aconteceu essa ação, quando acontece essa ação, né? Eles discutem, eles afirmam que whenever science, a ciência, os artigos científicos são publicados apenas em uma língua, então quer dizer, é uma coisa que eles discutem, que tem uma certa continuidade, né? Que acontece e continua acontecendo. Não é no momento, não está acontecendo no momento que está sendo dito. Então, present perfect. Em relação ao tempo verbal, they have called on scientific journals.
is correct to state that. Bom, em relação ao tempo verbal que está nessa frase, que tempo verbal que eu tenho aqui? Eu tenho have called on. Auxiliar have, mais verbo no, particípio passado. Tá saindo sol aqui agora, vai fazer reflexo no meu óculos. É present perfect. O que é correto afirmar? Present perfect, past perfect, não é past perfect. Já podemos anular isso daqui. Simple past, não é simple past. Já podemos anular essa daqui. Então, ficamos só com duas para a gente analisar bem melhor do que 4, né? Então, vamos ver a A. Present perfect é usado porque a ação não está acontecendo nesse momento. Não, nada a ver, né? Present perfect é usado porque a ação aconteceu num momento desconhecido no passado. Eu não sei quando aconteceu. Eles apelaram, eles recorreram aos jornais científicos, aos periódicos científicos, às publicações científicas. Até eu me enganei e falei jornais, né? Então, eles recorreram às publicações científicas. Está dizendo quando? Vamos voltar lá na linha 11. Não diz quando, né? Ó, pode ir até o final da frase. Não diz quando, tá? Então, o present perfect, isso é característica do present perfect, ser usado em ações do passado que você não diz quando aconteceu, porque o importante para o present perfect é a ação, não é o quando aconteceu. Então, a gente não menciona quando aconteceu. Então, aqui a certa é a letra B. Agora vem a mais técnica aqui, né? Aqui você já tem que interpretar um pouquinho. O assunto discutido ou descrito no texto afeta os pesquisadores brasileiros quando escrevem ou leem pesquisas, e o ensino do inglês para fins específicos poderia ajudar em todas as seguintes situações, exceto em. Veja bem, escrever e ler, cuidado com os enunciados. Escrever e ler, ajudar os pesquisadores a ler pesquisas científicas em inglês, usando estratégias de leitura, estratégias e técnicas de leitura, auxiliar os pesquisadores a escrever abstracts, né, em suas pesquisas em inglês, com conhecimento e expressão, com apropriação de conhecimento e expressões, sim. Ajudar os pesquisadores a ganhar fluência oral. O que está falando aqui, ó? Escrita e leitura. Auxiliar os pesquisadores a ganhar visibilidade internacional através da produção de pesquisas que poderiam ser lidas por seus pares, seus companheiros estrangeiros. Fluência oral, a fim de apresentar seus resultados em conferências internacionais. Fluência oral para escrita e leitura, não. Tá? Língua franca. Lembram que eu falei no início? Língua franca é um idioma escolhido por um grupo de pessoas que falam idiomas diferentes. Então, eles escolhem um idioma para se comunicar entre eles. Nem sempre esse idioma é a língua materna de algum deles, tá? Mas simplesmente é uma língua que eles escolhem para se comunicar ou para fazer publicações, enfim. Então, o que é língua franca? Aqui está como é que a gente diz? A definição de língua franca, só que está em inglês, né? Então, vamos ver. Escolhida para ser usada num campo específico da comunicação, como o inglês foi escolhido para ser usado em pesquisas? Não. Tem mais visibilidade e o seu uso é espalhado devido à sua simplicidade e facilidade para aprender como o inglês? Não, definitivamente não, né?
Foi criado a fim de facilitar a comunicação entre os falantes de diferentes idiomas, como o Esperanto. Na verdade, o Esperanto foi uma tentativa, né? Eles criaram o Esperanto na tentativa de criar uma língua franca, mas não pegou, né? Então, não bate. É usado mutuamente perdão, é usado por falantes de línguas diferentes para comunicação mútua, mesmo que não seja o idioma, né, nativo. É essa daqui. Essa aqui. O texto implica que se, ó, isso daqui é muito importante, ó. Uma palavrinha de nada, duas letrinhas vai dar a resposta para vocês. Se mais pesquisadores, cara, isso daqui vocês não precisam nem ler, nem ficar quebrando a cabeça, porque vocês têm if. If é o quê? Frases condicionais. Tem muita gente que vai chegar nessa questão aqui, vai olhar para ela e vai dizer: Meu Deus, morri, não sei nem por onde começar a responder, tá? Por onde que se começa a responder? Olha o if aqui, ó, se. Isso daqui, ó, essas duas letrinhas são importantíssimas para você responder isso daqui. Por quê? Porque a partir dela você vai saber que tem estruturas fixas para fazer essas frases condicionais em inglês e você vai só por estrutura, só por análise de tempo verbal você vai responder. Você não precisa ler, você não precisa entender, você não precisa traduzir. Você tem que saber identificar estrutura de frase. Então, a tua primeira frase vai estar aqui, ó. If more researchers publish summaries, papapá, papapá, a tua frase está aqui, o início da frase está aqui, tá? A tua frase vai começar com if. Se a tua frase começa com if, é a condição, é a frase da condição. E a tua segunda frase depois da vírgula vai ser a frase do resultado. Por exemplo, se chover, ficarei em casa. Qual é a condição? Se chover. Qual é o resultado? Ficarei em casa, tá? Isso são frases condicionais em inglês. A condição sempre vai ter o if. O resultado vai ser o que vai acontecer se aquela condição acontecer, tá? Muita gente gosta de ensinar as frases condicionais com as leis de Murphy, né? Se eu mudar de caixa no supermercado, a outra fila vai andar mais rápido, tá? Então, uma condição, um resultado. As frases condicionais a gente tem 4 tipos, tá? Aqui basicamente aparecem dois, tipo 1, tipo 2. Tipo 1, a frase do if vai estar no simple present. Se a frase do if estiver no simple present, provavelmente 95% dos resultados estarão com o will. Esse é o tipo 1. É fixo, tá? A estrutura é fixa. O tipo 2, a frase da condição do if vai estar no simple past. A frase do resultado vai estar com would. É isso que você tem que procurar, tá? Então, eu vou analisar o quê? Estrutura. Ó, eu tenho publish, presente, eu tenho will, tá certo? Por desencargo de consciência, sempre olhem as outras. Tenho passado, passado tem que ter o would na outra. Tem o will, tá errado. Tenho presente, tem que ter o will na outra. Tem o would, tá errado. Tenho passado, tenho presente, tá errado. Presente will, presente will. É essa. Confere o gabarito? Confere. Li a frase? Quebrei minha cabeça? Traduzi alguma? Não. É claro, muita gente vai me condenar por causa disso. Mas se tivessem duas com a mesma estrutura, daí é claro que você vai ler, você vai traduzir, você vai ver o sentido. Mas se isso não acontece, gente, é perder tempo ficar lendo e traduzindo, entendeu? Você está fazendo uma prova. Qualquer minuto, qualquer segundo é precioso aqui. Você tem que saber identificar a estrutura. Se eles quisessem que você identificasse a tradução, o sentido, eles colocariam duas frases parecidas, ou pelo menos trocariam outra coisa, e não a estrutura. Se eles estão colocando estruturas diferentes, é porque eles querem que você identifique isso. Essa é a minha opinião.
Na frase, they have called on scientific journals to publish, na linha 11, poderia ser substituído corretamente por they think scientific journals. They have called on scientific journals to publish. Bom, eu tenho que saber o que é call on aqui, né? Aqui é a questão do phrasal verb. O que é call on? O meu cachorro começou a latir agora. Call on, eu acho que eu falei antes para vocês, né? É recorrer, apelar. Então, eles recorreram, eles apelaram, então eles acham que as publicações científicas deveriam publicar. Não devem, porque devem é obrigação. Não tem que, porque tem que é obrigação, seria o sinônimo do must, tá? Daí eu tenho o should e o had better. Os dois são conselho, deveria. E aqui deveria. Só que o had better é um deveria, como se você tivesse consequências negativas se você não fizer. Como se você estivesse ameaçando a pessoa. E você não vai ameaçar a pessoa se ela não publicar alguma coisa, né? Seria melhor você fazer, senão, então você não vai fazer esse tipo de ameaça para uma publicação científica, para alguém que publica alguma coisa. Então a resposta correta seria o should. The past perfect tense is used to refer to actions that. Bom, o past perfect tense. Primeiro eu tenho que saber o que é past perfect tense para poder analisar essa questão. Então, o past perfect tense é aquele passado que aconteceu antes de outro passado, tá? Como assim? Se eu tiver duas ações no passado, uma provavelmente aconteceu antes. Por exemplo, eu posso dizer assim: The patient. Acho que eu vou ter que pausar a gravação. The patient had died when the doctor arrived. Então, o paciente tinha morrido quando o médico chegou. Tenho duas ações do passado. O que aconteceu primeiro? O paciente morreu. Depois o médico chegou. Então, eu tenho duas ações do passado, mas uma aconteceu antes. Então, aquela que aconteceu antes, eu uso no past perfect, que é o auxiliar had mais o verbo na terceira coluna. Então, o past perfect tense serve para se refere a ações que aconteceram num tempo específico no passado? Não. Aconteceram enquanto outra ação estava acontecendo? Não. Aconteceram antes de outra ação no passado? Exatamente essa. Poderiam acontecer no passado? Não. Eu vou dar uma pausa no vídeo, ver se o Scooby para um pouquinho de latir, daqui a pouquinho eu volto, tá, pessoal? Para de gravar e para de latir, né? Vamos ver se ele vai continuar agora. Vamos lá. 33. Marque a opção que melhor completa o diálogo. Então, o A diz: I'm so sorry. I've just spilled some of my wine on your carpet. Sinto muito, mas eu acabei de derramar um pouquinho de vinho no seu tapete. Bom, não se preocupe, eu vou limpar já. Sem problema, eu vou limpar ele agora. Tá tudo bem se você esfregar, a mancha vai sair. Você não vai dizer isso pro teu convidado, né? Se você esfregar, vai sair. Não se preocupe se você esfregar, a mancha sairia. Não, se você esfregar, a mancha sairia, ó. Ó o if aqui, ó. Presente com would? Não, presente é com will, né? Então, aqui já eliminamos você. Presente com is going to até pode ser,
Mas a questão aqui, ó, é que você tem going e going, você tem duas questões iguais, então se essa tá certa, essa também estaria. Iria por eliminação. Mas vamos explicar isso daqui direitinho, né? Eu acho até que eu já falei num outro vídeo. Quando você toma uma decisão na hora, e você vai fazer aquilo na hora, você usa o will. Muita gente chama de decisão momentânea. Eu não gosto muito dessa palavra, mas enfim. Por exemplo, tá muito quente aqui, eu vou abrir a janela. I will open the window. I'll open the window. It's too hot here. I'll open the window. Tá? Então, você decide na hora e fala. Eu vou te ajudar com essa sacola que tá muito pesada. I'll help you. Tá? Eu vou fechar a porta porque tá muito frio. I'll close the door. Então, você toma a decisão na hora que você tá falando. Isso é o will. Então, com certeza é essa daqui. Não é going to. Going to é uma coisa que você planeja, tá? Ou que você tem uma intenção de fazer no futuro. Não é uma coisa que você decide no momento. Olha essa daqui que danadinha. 34. Qual frase pode ser, qual pergunta pode ser respondida corretamente com on May 15th? No dia 15 de maio. Bom, você tem uma data pontual aqui, né? Então, como é pontual, primeiro, você não usa, se você tem duas perguntas aqui com present perfect, as duas poderiam ser a resposta. Então, elas já se anularam, né? Porque você só pode assinalar uma. Então, já anula de cara. Porque present perfect, ou have, mais a terceira coluna, você pergunta com how long. Porque é uma coisa que começa no passado e continua no presente. Então, você não vai pedir com when, com present perfect, tá? Ou when, o quando, você vai pedir com simple past, porque é quando aconteceu alguma coisa, é pontual. Tá, e daí eu tenho duas com when e com did, então as duas podem ser certas? Não, porque olha essa daqui, ó. When did you say would Mark arrive? Eu tenho duas interrogativas aqui, ó. Eu tenho um auxiliar na frente do sujeito, eu tenho outro auxiliar na frente do sujeito. Isso não pode acontecer. Esse would teria que estar aqui, ó, porque eu já tenho uma interrogação aqui. When did you say Mark would arrive? Tenho que ter o would aqui, ó. A segunda parte da frase, ou a segunda oração, seria uma afirmação, porque a interrogação já está aqui, tá? Então, essa daqui tá errada. A única certa é a letra D. Isso aqui é danadinho. Quando duas podem ser a resposta, gente, cuidado. Ó, if. Eles gostam das frases condicionais nesses concursos, né? Não tem um que não tem. A frase incorreta, tá? E todas são o 1 e o 2, né? Então, vamos lembrar. Se a frase do if, cuidado que ela pode estar invertida, tá? E o resultado, condição e resultado, tá? Condição, resultado. Aqui presente, aqui o will. Aqui passado, past. Aqui o would. Então, qual que está incorreta? Aquela que não fechar isso daqui. Cuide que as frases podem estar invertidas. Eu posso ter o if aqui, ó, tá? Posso estar com o resultado antes, condição depois, mas eu tenho que manter a estrutura. Duas frases com will aqui, ó. Já bati o olho, já vi as duas frases com will. Não posso ter as duas com will. Então, já vamos riscar essa daqui. Perdão, é a única incorreta. Sorry. Já foi, então, né? Não vai, aqui não vai bloquear agora o meu. Tá, então eu já dei a resposta, né? A letra C é a única incorreta, né? Porque aqui eu tenho ó, o passado com would, passado com would, só tá invertida, né? Passado com could, would e could não deixam de ser condicional, né? E o will com presente, tá invertido, will com presente, então a errada é a C, desculpa, tá? Me distraí aqui agora na hora. 36. A única frase abaixo que precisa de uma vírgula.
pontuação, que precisa de uma vírgula. A vírgula, no caso aqui, vai ser para separar duas orações, né? Aqui eu já tenho vírgulas. We need to buy some apples, milk, bread and flour. Aqui não precisa, já tem. The man who talked to you at the bank is my boss. Bom, aqui eu vou ter o caso das defining e non-defining relative clauses, né? Com o pronome relativo. Mas o pronome relativo eu só vou colocar entre vírgulas a frase relativa quando ela for non-defining, ou seja, quando for uma informação adicional e não uma informação essencial para eu identificar o antecedente. Aqui no caso, ela é essencial. Eu preciso saber quem é o homem. O homem que falou com você no banco é o meu chefe. Se eu não tiver esse que falou com você no banco, eu não sei quem é o homem, porque eu não tenho o nome dele aqui. Se eu tivesse, por exemplo, John, que falou com você no banco, é o meu chefe. Eu saberia quem é o John, porque eu estou dizendo o nome dele, eu identifico, tá? Daí eu teria vírgulas aqui. Mas como eu não sei quem é, eu não posso colocar vírgulas. Então, essa não precisa de vírgulas, essa não precisa de vírgulas. She'll definitely quit her job if that happens to her. Essa daqui não vai vírgula. Se fosse o contrário, iria vírgula. Se começasse com o if, por exemplo. If that happens to her, daí eu teria vírgula. She'll definitely quit her job. Daí teria vírgula. Se fosse a condição antes, eu teria vírgula. Então vai ser né? Before you go to bed, vírgula. Make sure you brush your teeth. Se ela tivesse invertida, não teria vírgula. Make sure you brush your teeth before you go to bed, tá? Se eu começasse com o make aqui, não teria vírgula. Mas como eu comecei com o before, com a conjunção, então precisa de vírgula aqui. Letra A. 37. Cartas formais, aqui, ó. Isso aqui, gente, é só você pegar um modelo de carta formal em inglês no Google, tá? E estudar, é bem tranquilo. Você coloca o endereço do remetente no canto direito, o endereço do receptor, não sei se fala receptor, no canto esquerdo mais abaixo, tá? Então, isso daqui é só estudar, é bem simples. Então, a única regra correta para cartas formais em inglês. O endereço do remetente deve ser escrito no canto esquerdo. Não, não é no canto esquerdo, é no canto direito. Essa está errada. De quem recebe, o endereço e o nome deve ser escrito no canto esquerdo, abaixo do remetente. Essa está certa. Um possível fechamento, a expressão não. Cordialmente não, a gente não usa cordialmente. Cordialmente é um advérbio de modo. Ele cordialmente deixou ela passar, por exemplo, ele cordialmente abriu a porta do carro para ela descer. Você vai usar sincerely, yours sincerely, looking forward to receiving your answer, tá? Looking forward to hearing from you, mas sincerely, cordially não. Cordialmente não se encerra a carta. Formal, tá? Você deveria usar dear Mr. or Mrs. no começo da carta, se você não sabe quem vai receber. Não, não é se você não sabe. Você sempre vai usar dear, não é só se você não sabe. Então, essa aqui tá errada também. É a letra B. Tá? Mas isso daqui tem estruturas fixas, é bem fácil, você pega lá um modelo de carta formal na internet, de e-mail formal, qualquer correspondência formal tem modelo bem tranquilo. Aqui já vem um conhecimento mais técnico, né? Então, um professor que foca no ensino da linguagem comunicativa deveria tend to structure and form more than meaning, demand more memorization of structure-based dialogues, forbid translation in class, especially in early levels, integrate the 4 skills in class tests. Aqui, ó, os 4 skills. Ler, falar, ouvir, escrever. Se você tá treinando Communicative Language Teaching, você não vai
Language Teacher Focused on Communicative Teaching. Se você vai focar no Language Teaching, Communicative Language Teaching, você tem que focar nos 4 skills, né? Que já apareceu, acho, numa outra prova essa questão dos 4 skills. Ler, reading, writing, listening e speaking, né? Então, Então, comunicação envolve tudo, né? Envolve fala, escrita, leitura e listening. E na Communicative Language Teaching Class, numa aula de linguagem comunicativa, should be avoided. Linguagem autêntica e significativa deve ser usada o mais frequentemente possível, né? Letra C, né? Letra C, letra C. Você não vai evitar erros, tá? Porque você tem que deixar a pessoa falar e se comunicar. O mais importante não é falar certo, mas é falar, né? Accuracy e fluency, aquela diferença, né? Quando que é mais importante accuracy, quando que é mais importante fluency? Quando a pessoa está se comunicando, quando você está estudando gramática, tem diferença, né? Language learning occurs through habit formation. Não sei se eu entendi essa frase. Mas é a letra C. Language learning occurs. Não, a aprendizagem da língua não ocorre só através do hábito, né? Tem muita coisa que você tem que fazer, não é só através do hábito. Uma aula de leitura, a técnica que os alunos utilizam para specific information, a técnica que os alunos usam para procurar informações específicas do texto é chamada de... Bom, aqui eu fiquei na dúvida, tá? Por quê? Porque eu conheço o skimming, eu conheço o scanning, mas essas 2 técnicas aqui eu nunca ouvi falar, tá? Inclusive eu procurei. Reading for the Guest. Guest é a essência, né? Então seria você ler buscando a ideia central do texto. E top-down processing, top-down é você ir do começo ao fim, né? De cima para baixo. Mas não encontrei, tipo assim, como técnicas de leitura, tá? Até se vocês sabem aí o que significa, coloquem no comentário para mim. O que é o skimming? Skimming é você olhar para o texto e analisar se ele tem gráfico, números, datas, desenhos, palavras em itálico, palavras sublinhadas, palavras em negrito, diferenças de fonte, autor, da onde que foi tirado o texto, enfim, analisar qualquer coisa diferente no texto. E o scanning é você procurar as informações principais, é mais ou menos o que eu fiz lá no início. Você vai para a questão e volta para o texto procurando as informações que você precisa. Você não precisa ler o texto todo. Você volta buscando onde estão as informações necessárias. Agora, os outros 2 eu não conheço, tá? Então, buscar informações específicas no texto é o scanning. Vem de escanear, né? Scanning, você não precisa ler, você busca as informações que você necessita. Pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês, tá? Com mais essa análise. Eu sei que o vídeo vai ficar imenso, tá? Vou deixar o link ali do grupo do WhatsApp para vocês. E qualquer coisa que eu não tenha sido clara ou que vocês não concordem comigo, coloquem ali nos comentários, porque as discussões sempre são válidas, né? Um abraço e até o próximo vídeo. Bye, bye.